para estender, eu não posso fazer. Mas, então, olha, em 1964 cria essa escola de arquitetura. Aí o reitor, sabiamente, né, ele chamou 4 arquitetos que eram professores da universidade. Armando Farias, Liberal de Castro, Milton Braga e Ivan Pedro. Todos nós eram professores. Fomos chamados, né, eles, conta aqui, a escola é de vocês. Tome conta. Como era também, quer dizer, outros professores, né, que foram depois requisitados de outros departamentos, que foram para nós, né, e foram de grande importância, como é o caso do Rui Filgueiras, como é o caso do Luiz Santiago Guerra, né, como é o caso do Valdir Campeiro. Bom, então você começou essa história na universidade. Quais os primeiros trabalhos que você fez como arquiteto na universidade? Eu comecei a trabalhar sozinho ou em conjunto, né, muito com o Liberal. Aí começamos a fazer uma parceria que se estenderia até o fim da vida dele e o meu. Né? Nós fizemos muitos projetos para a universidade e fora da universidade, juntos. Né? Certas obras, tem outras obras também importantes que eu fiz, mas eu acho que trabalhar em conjunto é muito, muito bom, porque aquelas obras do PC, né, muitas nós fizemos separado, como o restaurante, né, e outros obras lá. Mas tem uma lá, por exemplo, os projetos iniciais, foi trabalhar com a equipe, né, que desenvolveu o primeiro planejamento físico da universidade, né, caracterizando os 3 campos, com suas diretrizes e tudo, inclusive tipologia. Né. E ali foi muito discutido. Eu fui coordenador da parte de arquitetura daquele projeto, aí fui liderado pelo professor Hélio Duarte, foi quem fez todo o fechamento dos projetos. Então, realmente, são obras que a gente participou de participar de. Nós nos reunimos, a primeira reunião nossa, para tomar, né, conhecimento das coisas e da responsabilidade, nós começamos a dividir tarefas, né? Tinha que fazer um prédio, né? Tinha que comprar material, tinha que isso, aquilo, outro. E uma delas, que era mais complexo, era a organização curricular, né? E como é que a gente ia fazer isso. A primeira aula da Escola de Arquitetura foi numa sala de aula da engenharia, feita por 3 pessoas que marcaram a nossa vida. Né? Um foi o professor Américo Simas, que era da Bahia, né? Professor de História da Arquitetura e ligado à parte de patrimônio, e outro foi de Jorge Rebouças, né? Grande arquiteto baiano, né? Talvez uma das maiores expressões da arquitetura da Bahia, foi o homem, esses 3, e o Hélio Duarte. Quer dizer, as primeiras aulas que os alunos receberam na nossa escola foi em função disso. Nós fomos a 8ª escola de arquitetura do Brasil, né? Até aí só tinha 8 escolas. E só tinha uma privada, né? Que era o Mackenzie. O resto tudo era público. E nós inovamos na parte de estrutura, né, acadêmica, com relação à própria disciplina, né? Nesse processo, né, eu acho que teve uma coisa importante, que era no acesso, que foi a instituição daquele teste de habilidade específica. Era outra coisa também que foi calma, porque a gente tinha receio, por exemplo, a escola que ia ser criada assim, ia ser vamos dizer assim, um verdadeiro, né, chama de candidato de qualquer natureza. Como é que a gente ia selecionar isso, né? Então foi criado o teste de habilidade específica, que tinha chamado no começo, né, que tinha aquelas coisas de desenho, tinha questões de cultura geral, para ver se a pessoa estava antenada, né, com o sistema, se tinha alguma coisa de arquitetura. Para a gente fechar essa conversa, a gente percebe na sua trajetória que você atuou, vamos dizer assim, como pioneiro em vários momentos da sua trajetória, né? E você foi dos arquitetos que estavam estabelecidos aqui naquela época, aquele que tenha aberto mais possibilidade para a atuação dos arquitetos que começaram a se formar nessa escola, né? Eu me lembro muito dos tempos iniciais lá no seu escritório, né, com grande participação, né, de várias gerações de arquitetos em diferentes momentos, trabalhando, dividindo trabalhos com você. Né? Como é para você, o que foi ser pioneiro ali e o que seria pioneiro nos tempos atuais? Né? Eu trabalhei praticamente com quase todos os arquitetos, né, em conjunto, em grandes projetos, como foi com Armando Farias, o Imperial, né, o hotel, que foi com o Borma, eu fiz aquele conjunto residencial. Né. No escritório, inclusive, eu cheguei a pensar
daqueles arquitetos associados, para poder dar essa margem. Não era um arquiteto que ia trabalhar comigo, mas era um trabalho que ia trabalhar nos projetos comigo, né? A própria universidade, né, eu fiz questão da gente estar sempre em conjunto, né, trabalhando com pessoas que pudessem contribuir, né, de forma indireta e direta, né. Ser pioneiro, se for isso, eu me considero realmente um pioneiro nesse sentido, porque eu primei por isso, né, eu fiz questão, mas é preciso dizer o seguinte, que é muito trabalho. Entendeu? A minha vida foi uma vida de trabalho, realmente, né. Todas as minhas atividades, né, foram intensas. Se você imaginar bem, né, que a quantidade de obras que nós produzimos. Né? Tem um aspecto de pioneirismo também que sempre me chamou a atenção. Você trabalhou introduzindo programas novos ou elementos novos em programas tradicionais, né? Certas inserções urbanas, né, como alguns recursos estratégicos, né, mesmo quando você podia construir na rua, né, você faz alguns recursos estratégicos no sentido, né, de maior acolhimento, de maior, não é, permeabilidade, né, entre a função privada e a função pública, né. Tudo isso eu acho que são coisas, não são invenções suas, mas é um pioneirismo seu na introdução dessas coisas numa linguagem da arquitetura local. Né. Eu acho que essas coisas todas realmente eu sempre procurei fazer e como eu digo, é a ideia de inovação, né? A ideia de fazer realmente o melhor. Eu nunca tive arquiteto empregado, era arquiteto colaborador. Né? Todos assinavam os projetos. Né? Quer dizer, os projetos eram assinados pelas pessoas que trabalhavam comigo. São coisas realmente que hoje eu paro para pensar e digo realmente, eu acho que há uma contribuição de pioneirismo nessas coisas que eu acho que vale a pena ter feito. Né? Eu tinha uma intenção de ser um benfeitor da humanidade, né? Eu não sei que forma eu poderia ser.